Pessoal, mais uma aula de bioquímica, professora Josi falando. Sejam bem-vindos a uma aula de ciclo de Krebs, tá? A gente viu há umas 2 aulas atrás a via glicolítica e o processo de fermentações. Na aula passada, a gente viu o processo inverso da via glicolítica, que é a gliconeogênese e a via das pentoses. E hoje a gente vai ver a tão famosa, né, o ciclo de Krebs, que a gente diz que é a segunda etapa da respiração celular. Então, anota aí, ciclo de Krebs igual a segunda etapa da respiração celular. Ele é bem famoso, tá? Ele é meio que temido dentro da bioquímica, porque ele tem um certo grau de dificuldade de entendimento, mas não é nada assim, que não dê para entender. É um conteúdo como qualquer outro, mas que para vocês que são agrônomos é de extrema importância, porque eles vão refletir na cadeia transportadora de elétrons, que é a nossa próxima via, e depois vão refletir lá na fotossíntese, que é importantíssimo esse conteúdo para agrônomos, né? Então, ele é um elo de ligação aí entre essas etapas da CTE, que é a cadeia transportadora de elétrons, e a fotossíntese, e a gente precisa compreender esses processos para a gente ter um entendimento e para vocês terem um conhecimento depois mais profundo quando entrar naquela parte de aplicação de pesticidas, inseticidas, vocês dominarem isso. Então, vamos dar início à aula de hoje, tá? Então, na ementa da aula de hoje, a gente vai ver ciclo de Krebs, a gente vai falar sobre as enzimas que envolvem essa regulação desse ciclo e vamos falar de algumas vitaminas envolvidas nesse processo, tá? Gente, ali a tirinha diz ali, gato, não sou ciclo de Krebs, mas meu amor por você se renova a cada respiração. Porque ela é uma etapa da respiração celular. Então, toda vez que vocês fazem lá, se alimentam, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, degradam, ela é considerada a segunda fase da respiração celular. Então, por isso que a gente fala em respiração. O produto disso vai gerar o quê? Vai gerar NAD, vai gerar FAD, que a gente vai ver hoje, vai gerar ATP, equivalente a ATP, e isso serve para quê? Isso serve como parte do processo de obtenção de energia, né? Nos processos oxidativos, para carregar elétrons lá para a cadeia transportadora de elétrons que a gente vai ver na próxima aula. Então, é uma etapa super importante, forma vários metabólicos intermediários de várias vias aí. A gente tem sérias deficiências no corpo humano quando a gente tem problemas com o ciclo de Krebs, e é o que a gente vai ver abordar na aula de hoje. Então, vamos lá falar sobre ciclo do ácido cítrico, né? Ele recebe outros nomes além de ciclo de Krebs. Ele pode ser conhecido como ciclo do ácido cítrico, ciclo do citrato, ciclo do ácidos tricarboxílicos, é um nome bem comum, e ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs porque esse senhor simpático que se apresenta na foto aí, o nosso Hans Krebs, que nasceu em 1900 e faleceu em 1981, ou seja, não é bem recente a morte dele. Ele é um dos caras mais importantes dentro da bioquímica. A gente tem várias descobertas atribuídas a Krebs, tá? Ele era uma mente extremamente brilhante e provavelmente não tinha televisão em casa porque ficava só estudando essas coisas, né? Mas brincadeiras à parte, ele fez vários estudos dentro da bioquímica e o nome ciclo de Krebs é dado a ele por ter descoberto o ciclo de Krebs, estudado o ciclo de Krebs, elucidado vários mecanismos de ação desse ciclo aí. Então, como uma homenagem dele, né, ele é uma figura carismática dentro da bioquímica. Então, o ciclo de Krebs vai fazer o quê? Oxidação da acetil-CoA, tá? A gente vai ver que a gente tem uma fasezinha intermediária que vai de piruvato, lá que é o final da via glicolítica, até a formação de acetil-CoA, que é a fase preparatória do ciclo de Krebs, tá? E a gente compara o ciclo de Krebs como uma praça. A gente tem aí uma praça aí da França, uma imagem de uma praça famosa lá da França. E por que a gente compara ele ao ciclo de Krebs com uma praça? Vocês estão vendo aí o círculo, né? Que na grande parte das cidades, né, as praças têm um círculo lá, onde as pessoas chegam e saem. E a gente tem aqui várias vias, né, de chegada e várias vias de saída, certo? Então a gente compara
o ciclo de Krebs como uma praça, onde tem várias vias de chegada e várias vias de saída, várias vias onde podem chegar metabólitos e várias vias onde podem sair metabólitos. Então, toda vez que você lembrar do ciclo de Krebs, lembra de uma praça que tem várias coisas chegando, várias vias para chegar e várias vias para sair. Ela também é o centro do metabolismo energético na maioria das células aeróbicas, aquelas células que dependem de oxigênio, né? Então, nela vão acontecer uma série de reações enzimáticas. A gente tem aí várias reações enzimáticas que nos levam à oxidação de acetil-CoA com liberação de CO2. Então, quais são as funções do ciclo de Krebs? A gente tem duas funções, as funções catabólicas e as funções anabólicas. Dentro das funções catabólicas, a gente tem conservar a energia na forma de coenzimas reduzidas, como NADH, FADH2, visando a produção de energia para a célula, né? Então, tudo está em torno de formar energia para manter os processos dentro da célula. E dentro das funções anabólicas, a gente tem intermediários usados na síntese de outras reações que não somente essas reações do ciclo de Krebs. Quais são as principais coenzimas envolvidas? NAD, FAD e CoA. Anota aí no teu caderno as principais coenzimas envolvidas, elas são muito importantes. Então, quando a gente vem lá da via glicolítica, tá? A gente tem glicose com consumo de 2 ATPs durante a via glicolítica. O final dela vai formar 2 ácidos pirúvicos, mais 4 hidrogênios, mais a produção de 4 ATPs. Ora, se eu investir 2 menos 4, vai ter um saldo de 2 ATPs, tá? Ali, 2 hidrogênios vão ser transportados pelo NAD. Lembra que a gente tem entra NAD oxidado e sai na forma de NAD reduzido, que é o NADH. Então, a gente leva esses 2 hidrogênios junto do NADH. Já falei para vocês, já mostrei na aula passada a molécula de NAD. Então, a gente tem consumo de 2 ATPs, produção de 4, rendimento energético de 2 ATPs. Logo, a equação geral da glicólise vai ser glicose mais 2 ADP mais 2 fosfato mais NAD, dando piruvato, 2 moléculas de piruvato, mais ATP, mais 2 NADH, ok? Então, o saldo final que a gente vai ter da via glicolítica, 2 piruvato, 2 ATP, 2 NADH. A gente fala que ela acontece, né? A via glicolítica, a primeira fase da respiração celular, a segunda fase, que é o ciclo de Krebs ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ácidos cítricos, é a segunda fase da respiração celular, que acontece aonde? Dentro da mitocôndria, ou seja, anota aí no teu caderno. Todo o ciclo de Krebs, todo o ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria. Não existe ciclo de Krebs no citosol, é dentro da mitocôndria. E lembra que vocês ganharam as mitocôndrias da mãe de vocês, né? E depois a gente tem a terceira fase da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons, que nós vamos ver abordar na próxima aula, que é a terceira fase da respiração celular. Então, vocês estão vendo aqui ciclo, porque ela é redondo, né? Então, ciclo de Krebs, antes era via, porque é uma via só, agora ciclo de Krebs. A gente tem eliminação de CO2, vocês estão vendo 2 moléculas de CO2 sendo eliminadas ao longo do ciclo ali, e vários elétrons sendo conduzidos lá para a cadeia transportadora de elétrons. Aonde que ela acontece? Dentro da mitocôndria, tá? Então, vamos começar a abordar ela. Ocorre basicamente na matriz mitocondrial, que é o que vocês estão vendo aqui onde eu estou passando com o mouse, tá? Responsável pela conversão de acetil-CoA em CO2 e água. As reações do ciclo do ácido cítrico vão permitir a produção de NADH e FADH2, que são carreadores de hidrogênios e de elétrons. Esses dois compostos vão ser utilizados pela via de fosforilação oxidativa para conduzir esses elétrons e esses hidrogênios lá para a cadeia transportadora de elétrons. Então, o ciclo do ácido cítrico, que é a segunda fase da respiração celular, o acetil, produzido através de piruvato, a gente vai ver agora como vira de piruvato para acetil, vai ser oxidado, lembra que alguma coisa que se oxida doa elétrons,
tá? No ciclo de Krebs, até formação de CO2, obtendo como produtos NADH, FADH2 e GTP. Então, se eu perguntar para vocês quem são os produtos, né, do ciclo de Krebs, vocês têm que me responder FADH2, NADH e GTP, tá? Como é um ciclo, a molécula de oxalacetato poderia, em princípio, oxidar uma quantidade indefinida de acetil-CoA, só que a gente tem alguns mecanismos de regulação, a gente vê que não é sempre assim, tá? Então, passos que a gente vai ver agora: o complexo multienzimático da piruvato deshidrogenase, o ciclo de Krebs, a regulação desse ciclo de Krebs e as reações anabólicas e de transporte de metabólitos que acontecem nesse ciclo de Krebs. Então, a glicose lá que a gente viu há 2 aulas atrás forma 2 moléculas de piruvato. Ela pode formar lactato, esse piruvato, ou para a produção de etanol que a gente viu nas aulas passadas, mas hoje a gente vai ver quando esse piruvato resolve fazer, sobre condições aeróbicas, entrar no ciclo de Krebs, tá? Isso que a gente vai ver hoje. Então, o piruvato sobre condições aeróbicas vai formar acetil-CoA, que depois vai entrar lá na terceira fase da respiração celular, que é a formação da cadeia transportadora de elétrons. Então, vamos ver num contexto geral, tá? Num contexto bem geralzão, agora, vamos falar de uma maneira bem geral, do ciclo de Krebs, tá? Então, quando vem a molécula de piruvato, lá na via glicolítica, tá? Que é a fase preparatória do ciclo de Krebs, ainda não é entrando no ciclo de Krebs, de piruvato, essa molécula vai passar por um complexo multienzimático chamado complexo da piruvato desidrogenase. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso nos próximos slides. Esse piruvato vai ser convertido em acetil-CoA, tá? Numa descarboxilação oxidativa. Vai ter liberação de CO2 e vai sair NADH aqui. Vai entrar NAD mais CoA e vai sair NADH e CO2. Então, se a gente tinha uma coisa que é o piruvato, uma molécula de 3 carbonos, se sair uma molécula de CO2, a gente vai ter a formação de acetil-CoA com 2 carbonos. Esse acetil-CoA vai se juntar com oxaloacetato, vai se condensar oxaloacetato e sobre a ação da citrato-sintase vai formar citrato. Vejam bem, eu tenho uma molécula de oxaloacetato com 4 átomos de carbono, vai se juntar com uma molécula de acetil-CoA com mais 2 átomos de carbono, eu vou ter a formação de citrato com 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois esse citrato vai ser convertido através da enzima aconitase em isocitrato, ainda com 6 carbonos. Sobre a ação da isocitrato desidrogenase, vai ser convertido em alfa-cetoglutarato. Vejam que agora a gente já tem 5 carbonos, então quer dizer que isso aqui saiu aqui nessa fase aqui da isocitrato desidrogenase, saiu uma molécula de CO2. Esse alfa-cetoglutarato continua na via e vai formar succinil-CoA. O succinil-CoA tem 4 átomos de carbono. Logo aqui a gente teve a eliminação de outro CO2. Succinil-CoA, sobre a ação da succinil-CoA sintetase, vai ser isomerado, vai formar succinato. Succinato, sobre a ação da succinato desidrogenase, vai formar fumarato. O fumarato, sobre a ação da fumarase, vai formar malato. O malato, sobre a ação da malato desidrogenase, vai ser convertido em oxaloacetato, tá? Vamos ver agora cada etapa disso aqui, cada reação disso aqui, tá? Só deixar destacado que numa condição de acidose lática congênita, que é um defeito no desenvolvimento principalmente do sistema nervoso central, que acontece aqui no complexo da piruvato desidrogenase, pode gerar uma doença que pode levar ao retardo psicomotor e à morte prematura, tá? Vamos ver agora cada passo dessa reação aí. Então, na reação preparatória, eu tenho o piruvato, uma molécula com 3 átomos de carbono, tá? Grupamento COH aqui destacado em rosa, tá? Ele vai entrar como na reação preparatória para o ciclo de Krebs
vai se juntar a um complexo multienzimático, que a gente diz complexo da piruvato desidrogenase. Por que complexo da piruvato desidrogenase? Porque eu tenho 3 enzimas envolvidas, E1, E2 e E3, tá? Vou dizer daqui a pouquinho os nomes da E1, E2 e E3, mas não quero que vocês memorizem esses nomes, só preciso que vocês entendam que tem 3 enzimas aí. Vai entrar CoA-SH, vai entrar NAD, vai entrar FAD, vai entrar lipoato e tiamina pirofosfato. Então, vejam bem, eu tenho 5 na verdade, eu tenho 3 enzimas, tá? O nome das enzimas é dihidrolipoil desidrogenase, dihidrolipoil transacetilase, tá? E piruvato desidrogenase, são o nome das 3 enzimas, então dihidrolipoil desidrogenase, dihidrolipoil transacetilase, piruvato desidrogenase, essas 3 enzimas associadas com outros cofatores, que são a tiamina pirofosfato, coenzima A, NAD, FAD e ácido lipoico. Então, eu tenho 5 cofatores mais 3 enzimas, por isso que eu digo que é um complexo multienzimático, porque eu preciso de muitas coisas para formar esse complexo para que a reação aconteça. Então, através desse complexo, a gente vai fazer uma descarboxilação oxidativa. Já falei para vocês que toda vez que eu falo descarboxilação oxidativa, eu estou falando da eliminação de uma molécula de CO2. Na verdade, uma molécula, né, de carbono. Então, esse carbono sai na forma de CO2. Como está mostrando ali o triângulo em vermelho, onde eu estou passando o mouse, CO2 ali, que era do grupo funcional, acaba sendo removida através dessa descarboxilação oxidativa que acontece aí, com o auxílio desse complexo, e vai formar o quê? Vai formar CO2 que vai ser desprendido para o meio e vai formar acetil-CoA. É esse acetil-CoA que vai entrar, vai condensar com oxalacetato e vai dar início ao ciclo de Krebs. Então, essa fase que eu estou mostrando para vocês é uma fase de reação irreversível. Uma vez que a gente forma acetil-CoA, a gente não tem como transformar em piruvato de volta, tá? A seta está só em um sentido, logo não tem como ser uma reação reversível. Ela vai acontecer aonde? Na matriz mitocondrial das células. Ela vai ser ativada por quê? Quando a gente tiver AMP cíclico, CoA, NAD e cálcio. E ela vai ser inibida pelo quê? Ela vai ser inibida quando a gente tiver ATP, acetil-CoA em excesso, NADH ou ácidos graxos. Mas o importante é vocês saberem o quê? Que o complexo da piruvato desidrogenase é composto por 3 enzimas e 5 cofatores. Nome das enzimas não me interessa no momento, mas eu quero saber o nome dos cofatores. Quem são os cofatores? CoA-SH, tiamina pirofosfato, NAD, FAD e ácido lipoico, que é o mesmo lipoato. Isso eu quero que vocês saibam e isso provavelmente vai ser questão de prova. Só para mostrar para vocês aqui a molécula de acetil-CoA, vejam que é uma molécula grande, tá? A gente é a hidrólise da ligação tio-éster, que é rico em energia, tá? Por isso que ela é tão importante. Falando novamente do complexo da piruvato desidrogenase, é um complexo multienzimático, a piruvato desidrogenase é a 1, a dihidrolipoil transacetilase é a E2 e a dihidrolipoil desidrogenase é a E3. As vantagens de se ter um complexo multienzimático é que pequenas distâncias entre sítios catalíticos são formados, vai minimizar a possibilidade de reações indevidas, porque só vai catalisar o que tiver ali, e a gente tem regulação de atividade de uma das subunidades afetadas, que vai afetar todo o complexo, ou seja, atinge um, modifica o resto inteiro. Mostrando aqui, ó, isso aqui é o complexo para vocês. Depois de formado o acetil-CoA, ele vai condensar com oxalacetato. Eu falo condensar, né, porque a gente tem a união dessa molécula de 4 com uma molécula de 2, que é o acetil-CoA, de 2 carbonos. Então, 2 carbonos, o acetil-CoA, mais o oxalacetato,
vai sair o grupo CoA funcional desse acetil-CoA, sobre a ação de uma citrato sintase, vai entrar uma molécula de água, tá? E a gente vai ter a formação da molécula de citrato, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Então, acetil-CoA, condensa oxalacetato, vai virar citrato sobre a ação da citrato sintase, é uma reação de condensação. A enzima citrato sintase vai ser regulada, inibida por NAD, succinil-CoA, citrato e ATP, e é ativada por ADP. Então, isso aqui a gente chama de primeiro passo, que é a condensação. É o primeiro passo aqui que começa propriamente o ciclo de Krebs. O segundo passo, a gente diz que é uma isomerização do citrato, tá? O citrato com 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai entrar uma molécula de água, vai sair uma molécula de água, vai ocorrer uma isomerização dela, ela continua, né, com 6 carbonos, só que agora com um rearranjo diferente sobre a ação da aconitase que vai fazer isso. Veja aqui que mudou o OH de posição, hidrogênio, foi feito um rearranjo, quebrou dupla ligação e esse hidrogênio se redistribuiu. O OH que estava nesse carbono passou para cá, o hidrogênio que estava aqui passou para cá, tá? Então, foi feito um rearranjo, uma isomerização do citrato para formar isocitrato sobre a ação da enzima aconitase. O terceiro passo é uma descarboxilação oxidativa. Novamente, quando eu falo descarboxilação oxidativa, a gente tem saída de quê? Saída de carbono. De que forma que eu posso tirar carbono da molécula de maneira simples e eficiente? Tira CO2. Tira CO2, tirou um carbono da molécula. Então, o isocitrato com 6 átomos de carbono, tá? Mais o NAD, tá? A molécula de NAD vai entrar para quê? Para carregar aquele hidrogênio que está marcado ali, tá? Então, entrou o NAD sobre a ação da isocitrato desidrogenase. Toda vez que eu estiver falando em enzima e que ela tem a função desidrogenase, o NAD vai estar participando dessa reação. Então, sobre a ação de uma desidrogenase, vai formar o quê? Alfa-cetoglutarato, uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, mais o NADH que está levando o hidrogênio ali, mais o CO2 que se desprendeu o carbono e está levando o oxigênio ali, tá? Então, alfa-cetoglutarato, uma molécula com 5 átomos de carbono, mais NADH, mais CO2. Então, o isocitrato vai ser desidrogenado, descarboxilado na presença da isocitrato desidrogenase, formando alfa-cetoglutarato. É a nossa primeira das duas descarboxilações oxidativas. Lembra que descarboxilação oxidativa tem liberação de CO2, então a gente tem duas dentro do ciclo de Krebs. Então, o alfa-cetoglutarato formado, né, com 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, vai passar por um complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase, é um complexo muito parecido lá com o complexo da piruvato desidrogenase, tem alguns cofatores envolvidos, como o CoA, o NAD, tá? E algumas enzimas. Vai entrar CoA, vai entrar NAD, vai formar succinil-CoA agora, com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, mais CO2 e vai ter a liberação de NADH. Então, é a nossa segunda reação de descarboxilação oxidativa que acontece dentro do ciclo, tá? É a reação da alfa-cetoglutarato desidrogenase aí do complexo. Esse succinil-CoA vai se formar mais PI mais GDP, sobre a ação da succinil-CoA sintetase, vai formar o succinato. A gente teve só um rearranjo na molécula, tá? Então, aqui tinha 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, continua com 4 átomos de carbono, mais GTP, mais CoA-SH, tá? Vai liberar aquele CoA que entrou no passo anterior. Então, succinil-CoA vai gerar succinato e GTP. O GTP, pessoal, é um equivalente energético da molécula de ATP,
tá? Então, essa reação é o único exemplo no ciclo do ácido cítrico em que há a formação de fosfato de alta energia a nível de substrato. Por quê? Porque o GTP, ele se equivale a um ATP. Então, energeticamente, o GTP e o ATP são energeticamente iguais em termos de energia. O GTP é utilizado na formação de ATP pela nucleosídeo de fosfoquinase, que permite a transferência do fosfato terminal. Então, aqui, guanina trifosfato mais adenina difosfato equivale a guanina difosfato mais ATP. Eles se equivalem energeticamente, tá? Aí depois o succinato com 4 átomos de carbono vai entrar FAD, vai carregar esses hidrogênios que estão aqui destacados em rosa, vai sobre a ação da succinato desidrogenase, vai formar fumarato com 4 átomos de carbono, só que agora ele levou, né, 2 hidrogênios que estavam lá na molécula e aí fez uma ligação dupla para deixar os carbonos estáveis. Então, a enzima succinato desidrogenase, que está ligada à membrana interna da mitocôndria, é que vai fazer essa reação. É o sexto passo que a gente diz que é a oxidação do succinato. O succinato e o malato são análogos, que são potentes inibidores da enzima succinato desidrogenase, que é uma ação de alguns pesticidas que tem de bloquear aí o ciclo de Krebs, tá? Então, eles conseguem bloquear o succinato e o malato é um análogo. Então, alguns pesticidas se baseiam na molécula de malato, que em vez de ligar o succinato, lá quando aplica o pesticida, em vez da molécula succinato se ligar, se liga a molécula malonato que tem lá no pesticida e acaba inibindo o ciclo de Krebs e acaba matando a planta, a erva daninha ou a planta através de uma inibição do inibidor que é análogo, que se chama malonato. Ele é um potente bloqueador do ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos cítricos. E a sétima passo, a molécula de fumarato recebe a molécula de água, sobre a ação da fumarase vai virar L-malato, ainda com 4 carbonos. Esse L-malato se encaminha para o final, tá? Para a reação final. E a gente tem malato, entra a NAD sobre a ação da malato desidrogenase, vai carregar aqueles hidrogênios aqui e vai virar a nossa molécula precursora lá, o oxaloacetato, que vai dar início ao novo ciclo de Krebs, tá? Lembra uma coisa, quando a gente faz a via glicolítica, uma molécula de glicose vai originar duas moléculas de piruvato. Logo, ora, se eu originei 2 moléculas de piruvato, para eu oxidar totalmente essa glicose que foi formada lá, eu tenho que dar 2 voltas no ciclo de Krebs. Se eu der uma volta somente, eu condenso uma molécula de piruvato. Mas a glicose, uma molécula de glicose, forma 2 piruvatos. Então, por isso que para uma molécula de glicose, eu tenho que dar 2 voltas no ciclo de Krebs. Para quê? Para poder condensar os 2 piruvatos formados lá na via glicolítica, ok? Então, o que eu tenho para cada volta, para cada acetil-CoA, para cada molécula de piruvato que é convertida em acetil-CoA, eu tenho formação de quê? Eu tenho formação de 2CO2, 3 NADH, GTP, FADH. Só que eu tenho que contar isso dobrado, por quê? Porque eu tenho 2 moléculas de piruvato que cada uma vai dar origem a um acetil-CoA, logo 2 acetil-CoA. Então, o saldo de uma molécula de glicose são 4 CO2, 6 NADH, 2 GTP, que equivale a 2 ATP, mais 2 FADH2, tá? Só para mostrar para vocês, porque muitos de vocês pensam que é uma volta só. Se for uma molécula de glicose que foi transformada em 2 moléculas de piruvato, eu, para oxidar tudo isso aí, tem que dar 2 voltas no ciclo de Krebs. Agora, presta atenção, se eu falar para vocês uma molécula de piruvato, aí eu só tenho uma volta. Agora, se eu falar para vocês 2 moléculas de piruvato, tem que dar 2 voltas. E aí a contagem de ATP, GTP e ATP são diferentes. Então, a sequência de eventos
do ciclo do ácido cítrico, primeiro condensação, segundo isomerização via desidratação e reidratação com a água, 3 e 4, duas descarboxilações oxidativas que vão originar 2 na DH, a quinta, uma fosforilação a nível de substrato que vai gerar GTP, e lembra que o GTP é um equivalente energético do ATP, 6, uma desidrogenação que vai gerar FADH2, 7, uma hidratação da liga dupla, hidrata, desidrata, e 8, uma desidrogenação que vai formar outro NAD. Então, em cada volta do ciclo de Krebs, eu tenho formação de 3 NADH, 2 daqui, 1 daqui, 3 NADH, um GTP que equivale ao ATP e um FADH2. Então, vejam bem a que pergunta vocês vão estar respondendo. Quando eu tenho uma molécula de glicose, quanto vai formar? Vai formar 6 NADH, 2 GTP e 2 FADH2, porque eu preciso de 2 voltas para condensar toda a molécula. Agora, se eu disser para vocês, a partir de uma molécula de piruvato, quanto que vai formar? Vocês vão me responder. 3 NADH, 1 GTP, 1 FADH2. Então, prestem atenção à pergunta. Então, aqui está todo o ciclo, tá? Incluindo a fase preparativa, tá? Que vem de piruvato, cortou um pedacinho aqui de piruvato para acetil-CoA. O ciclo, tá? Com a formação por volta do ciclo de 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP, que equivale a um ATP, tá? E aí, pessoal, eu tenho que fazer um cálculo para passar tudo para ATP. E aí, para eu passar esse cálculo, para passar tudo para ATP, para deixar tudo na mesma moeda energética, eu tenho que equivaler que um FADH2 equivale a 2 ATPs e um NAD equivale a 3 ATPs. E aí vocês vão me falar agora nesse momento, poxa, professora, mas eu tenho uns livros aí que trazem valores diferentes. Sim, a literatura mais antiga traz valor para NAD de 2,5 ATP e para FAD de 1,5 ATP. O que eu vou dizer para vocês, gente? É muito controverso definir esse valor, porque os livros antigos trazem uma explicação para seu valor de 3 para NADH e 2 para FADH2, e os livros mais novos também trazem uma explicação, tá? Para ser 2,5 e 1,5. Então, a gente vai adotar esse valor inteiro de 3 e 2. 3 para NADH e 2 para FADH2. Se por acaso no exercício eu for mudar lá, for fazer a pergunta, eu vou discriminar o valor lá para vocês. Valendo tanto NADH, valendo tanto FADH2 para vocês fazerem a conversão, tá? Mas em si, o ciclo de Krebs é tudo isso que vocês estão vendo. Eu sei que não tem muita lógica nesse momento para vocês, eu sei que é meio difícil, eu não peço para vocês decorarem todas as enzimas, eu vou pedir para vocês saberem as enzimas regulatórias, como eu fiz lá na via glicolítica. Agora, o ciclo de Krebs é uma questão certa que vai aparecer na prova regimental de vocês, tá? De algum jeito, ela vai aparecer lá, tá? Então, estudem esse ciclo. Esse ciclo é importante, pessoal. Se não fosse importante, se fosse tipo lá a via das pentoses, que para vocês não tem muita importância, eu diria, gente, não precisa, mas esse ciclo é importante, então vocês têm que saber, tá? Quais são os passos irreversíveis, tá? São aqueles que só têm seta de vinda, que são o passo 1, o passo 4, tá? Então, 1 e 4 são irreversíveis, então eles são pontos de regulação. E a via preparatória também é passo de regulação. Então, se eu perguntar lá para vocês, quais são as etapas regulatórias do ciclo de Krebs? Vocês vão me dizer na fase preparatória, na etapa da reação 1 e na etapa da reação 4. Então, no complexo da piruvato desidrogenase, na enzima da citrato-sentase e no complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. As outras enzimas eu não quero saber, não estou nem aí para elas, mas essas três vocês têm que saber, tá? Então, a regulação da velocidade do ciclo do ácido cítrico, por quê? Porque o ciclo é acompanhado de reoxidação de NADH2 e FADH2, que vão ser mandados lá para a cadeia transportadora de elétrons, que a gente vai ver na próxima fase. E tem consumo de oxigênio e produção de ATP, tá? Por quê? Porque vai ser a cadeia de transporte de elétrons, ela é diretamente acoplada ao ciclo de ácido cítrico. Na verdade, nós deveríamos ver ela toda numa aula só. Mas como a gente tem aí
a semana das Olimpíadas que a gente não teve aula, eu joguei ela para a semana que vem, tá? Então, há 3 reações extremamente exergônicas, lembra que tudo que é exo libera energia, tá? Com ΔH negativo, que são catalisados pela citrato sintase, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase, tá? Que vão funcionar longe desse equilíbrio. São pontos de regulação. Então, pontos de regulação: piruvato, complexo da piruvato desidrogenase, na citrato, no isocitrato e no complexo do alfa-cetoglutarato. Esses 4 pontos aqui são importantíssimos, são pontos que regulam a velocidade do ciclo do ácido cítrico. Então, se eu perguntar para vocês, na regulação do ciclo do ácido cítrico, quais os pontos que regulam a velocidade? Vocês vão mostrar esses 4 pontos aí para mim. Então, a regulação do ciclo do ácido cítrico depende de quê? Da disponibilidade de substrato, a velocidade é regulada pela disponibilidade de acetil-CoA e oxaloacetato. Se eu tiver pouco, o ciclo vai andar devagar, se eu tiver muito, o ciclo vai andar bastante. Tá? Isso dentro da mitocôndria, as concentrações desse substrato são menores que a concentração da citrato sintase. Na inibição da reação pelo produto, o produto reação catalisado pela citrato sintase, o citrato vai ser um inibidor competitivo pela ligação do oxaloacetato no centro ativo catalítico da enzima, então ele é inibido pela reação do produto. Existe também uma inibição alostérica, porque altas concentrações de ATP vão inibir a isocitrato desidrogenase. Existe uma regulação do tipo feedback, ou seja, altas concentrações de succinil-CoA vão causar uma downstream no ciclo, que vão competir com acetil-CoA para a ligação do centro catalítico da piruvato desidrogenase. E também a gente vai ter uma fosforilação a nível de substrato, onde o complexo da piruvato desidrogenase é inativado quando for fosforilado, e a contração do músculo vai ser induzida pelo aumento do cálcio intracelular, e o cálcio vai ativar a fosfatase, que vai desfosforilar a enzima e vai ativar. Então, dentro do ciclo, vários fatores vão fazer essa regulação da velocidade, que são disponibilidade de substrato, inibição da reação pelo produto, inibições alostéricas, inibições do tipo feedback e fosforilações ao nível de substrato. Então, aqui, mostrando para vocês as setinhas que só têm um sentido, são as reações irreversíveis, as que têm 2 são as reversíveis, né? Então, as 2 a gente tem esse passo, a gente tem informação desse passo. Só tira o passo 1, 3, 4, o resto tudo é reversível. Memoriza 1, 3 e 4, que são as irreversíveis, o resto tudo são todas reversíveis. E aí a gente tem informação de 3 na DHs, a gente tem informação de FADH2, a gente tem informação de GTP, e a gente tem 2 descarboxilações oxidativas, que são as liberações de CO2, tá? Então, assim, é difícil? Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças que vocês não consigam estudar, tá? E assim, volto a dizer, importantíssimo, importantíssimo para vocês agrônomos. As funções anfibólicas do ciclo de Krebs, tá? A gente tem vias anapleróticas que vão fornecer intermediários para o ciclo, como vocês estão vendo aqui, e vias anabólicas que vão remover os intermediários pela síntese de glicose, de ácidos graxos, de aminoácidos e porfirinas. Então, tanto saem, né, intermediários desse ciclo para outras vias, como entram de outras vias para o ciclo, que é o meu caso aqui da fosfenolpiruvato, que vai virar oxaloacetato e vai entrar direto dentro do ciclo, que é o passo primordial do ciclo. Então, eles têm funções anfibólicas, entram e saem por vias anapleróticas e vias anabólicas. A gente tem alguns transportadores de membrana específico para transportar o piruvato, né? Lembra que o piruvato, ele vem lá do citosol e ele entra dentro da mitocôndria, tá? Por quê? Porque ele precisa de um transportador específico, tá? Que são os transportadores de citrato, que vão virar para converter piruvato. Então, a gente tem alguns transportadores específicos lá para o canal da glicólise, gliconeogênese e também para a síntese de ácidos graxos. Então, resumo da aula de hoje. O complexo da multienzimático da piruvato desidrogenase contém 3 enzimas e 5 cofatores. Quem são? 3 enzimas, E1, E2 e E3, cofatores. NAD, FAD,
ácido lipóico, CoA e tiamina pirofosfato. O grupo acetato do acetil-CoA é oxidado a 2 moléculas de CO2 com geração de 3 NAD, 1 FAD e 1 GTP. E a energia liberada quando as coenzimas são reduzidas é armazenada na forma de ATP com redução de oxigênio. E aí lembra que uma molécula de acetil-CoA provém de 1 piruvato. Só que a glicose produz 2 piruvatos. Logo, nós vamos ter que dar 2 voltas nesse ciclo. E o ciclo vai ser regulado nas 3 enzimas que catalisam reações exergônicas, tá? Citrato citase, isocitrato desidrogenase e alfa-cetoglutarato desidrogenase, mais a enzima lá da via, o complexo multienzimático da reação preparatória, tá? E a gente tem ativação e inibição alostérica, tanto de NAD para NADH, de ATP, ADP e cálcio. Então, o resumo de tudo isso é isso aqui que eu tô colocando para vocês. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Agora vai ter 4 perguntinhas lá para atividade para vocês mandarem até a semana que vem. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que tiver, pega o grito lá no WhatsApp, levanta o questionamento lá no grupo que a gente responde essas dúvidas que por acaso vieram a aparecer para vocês. Obrigada, a gente encerra a aula de hoje. Tenham todos uma boa noite.